Olá amigos da luz, eu sou o Léo Chagas do Matrix em Busca da Verdade, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos do deus Ra, o pai dos deuses do Antigo Egito. O deus Ra é o deus Sol do Antigo Egito, porém também ficou conhecido como criador do mundo, dos deuses e da humanidade. Portanto, recebeu o título como pai dos deuses e dos homens, entrando na história egípcia como protetor do Egito. Nesse sentido, Ra teve um culto próspero e profundo nessa civilização, mais do que a divindade central do panteão egípcio. Essa divindade é considerada um deus primordial, ou seja, esteve presente na criação do próprio universo e veio antes de todas as outras coisas, seja a natureza, os seres humanos ou até outros deuses. No geral, os deuses egípcios estavam associados a fenômenos da natureza. Sendo assim, a representação do deus Ra envolve o sol do meio-dia e um obelisco como insígnia. Basicamente, esse obelisco era um dos próprios raios solares que ele manipulava. Ademais, os deuses egípcios também adotavam um formato zoomorfizado. Em outras palavras, tinham características humanas e animais misturados, tendo em vista a viés naturalista das regiões egípcias. Desse modo, o deus do sol, em sua forma animal, poderia transformar-se em um falcão, leão, gato ou até no famoso pássaro de Bennu. Sobretudo, o deus Ra representava as 4 fases do sol. Nesse sentido, personificava o nascer do sol, o sol do meio-dia, o pôr do sol e, por fim, o anoitecer. Entretanto, grande parte de suas representações o apresentavam com mais ênfase na fase do meio-dia, quando acreditavam que ele tinha maior força. No que diz respeito ao seu nascimento, existem incontáveis versões, porém a que prevalece é que Ra teria nascido do próprio oceano primordial, também chamado Denum. Além disso, teria surgido dentro das pétalas de uma flor de lótus. Contudo, as histórias sobre o seu nascimento afirmavam que Ra saía de dentro da flor de lótus pela manhã e só retornava à noite. Desse modo, as pétalas da flor de lótus se fechavam para guardá-lo no mundo. Apesar disso, existem versões que afirmam o nascimento do deus a partir do animal mitológico Fênix. Em resumo, essa ave teria pousado sob a pedra de Bem-Bem, considerado o ponto sagrado e mais importante do santuário de Ra. Logo em seguida, a Fênix teria ecoado seu canto por todos os pedaços do mundo, anunciando o nascimento de Ra. No geral, o deus Ra é conhecido por ter criado tudo o que existe no mundo, principalmente os seres humanos. Antes de mais nada, os egípcios acreditavam que a humanidade e os seres vivos eram fruto das lágrimas do suor de Ra. A princípio, essa criação teria acontecido após uma árdua luta entre os deuses Chu e Tefnut na busca pelo olho de Ra, porque tiveram que batalhar contra o seu símbolo, que era independente de seu mestre. Lágrimas e suor surgiu de Ra, consequentemente a humanidade, e os primeiros seres vivos surgiram. O deus Ra foi o primeiro rei da terra, tendo em vista que foi o seu criador. Desse modo, tornou-se governador do mundo, tendo outros deuses menores como ministros e assistentes. Como consequência, o período do reinado do deus Sol entrou na história do Egito como o primeiro tempo, uma época em que os deuses e os homens viviam lado a lado na terra. Contudo, a rigidez da divindade fez com que ele ganhasse inimigos, porque outros seres vivos se sentiam-se incomodados com sua supremacia. Sobretudo, a história mais contada envolve a enrascada criada pela deusa Ísis, que queria ser a deusa de todas as deusas. Basicamente, caso a deusa Ísis descobrisse o nome secreto de Ra, ela poderia controlá-lo e obter o poder supremo. Portanto, ela moldou uma serpente a partir dos fios da barba do deus e ordenou que ela atacasse. Eventualmente, o plano deu certo. Fingindo-se de inocente, Ísis disse que o único jeito de salvá-lo era por meio da revelação do seu nome secreto. Porém, Ra a fez prometer só contar o segredo para o seu filho Horus. No geral, essa história serve para explicar como o poder supremo do Egito Antigo foi transferido para Ísis. Além disso, por meio dessa artimanha, seu marido Osíris também ascendeu ao poder. Entretanto, Horus manteve-se como descendente do trono em respeito à promessa. Por fim, a história prossegue narrando como o primeiro tempo teve fim, porque estava envelhecendo. Os homens começaram a se rebelar contra o domínio do deus Ra. Apesar disso, o Deus do Sol buscou controlar a situação para evitar conflitos com sua própria criação.
Nesse sentido, a divindade reuniu outros deuses e todos passaram a pensar em ações de contingências. Porém, por serem seres místicos, houve uma grande dificuldade em entender o que passava com os humanos. Como consequência, conflitos se aprofundaram na medida em que os deuses agiam de maneira errada. Por exemplo, em uma das versões sobre o período, o deus Ra enviou Hathor para controlar a situação. Sobretudo, os homens estavam fugindo para as montanhas, abandonando as cidades. Contudo, o enviado quase aniquilou a humanidade no processo de controlá-los, o que fez o Deus Sol desistir da ideia, porque não queria destruir sua criação. Entretanto, o velho Ra acabou se afastando definitivamente da Terra, em especial por estar exausto de tantos os conflitos. Eventualmente encaminhou-se para o céu, na companhia de todos os outros deuses. Sendo assim, esse foi o ponto em que houve a separação entre o céu e a terra, porque os deuses tomaram forma de estrelas no céu. Sobretudo, essa linha narrativa explica quando o mundo dos deuses e dos seres humanos foi separado no Antigo Egito. Bom, amigos, aqui termina a primeira parte da saga Deuses do Antigo Egito. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, comente, dê sugestões, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação e fiquem com Deus. Até a próxima.